Ela sempre foi tímida, reservada e nunca tinha sido tocada por ninguém. Mas naquela noite, o CEO se aproximou devagar, olhou em seus olhos e disse: "Esperei por você a vida inteira. O que aconteceu depois mudou tudo. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo." A chuva de março batia insistentemente nas janelas da Biblioteca Municipal de São Paulo, criando uma melodia suave que se misturava ao sussurro das páginas sendo viradas. Marina Santos ajustou os óculos de grau e suspirou, enquanto organizava os livros devolvidos da manhã. Aos 24 anos, ela havia encontrado no silêncio dos corredores repletos de estantes seu refúgio perfeito do mundo exterior. "Marina, querida, você poderia me ajudar com essas doações?" A voz de Dona Conceição, a bibliotecária-chefe, ecoou pelo salão principal. "Claro, Dona Conceição." Marina respondeu baixinho, como sempre fazia. Sua voz raramente subia acima de um sussurro, uma característica que havia desenvolvido desde a infância, quando aprendeu que ser invisível era mais seguro do que chamar atenção. Enquanto carregava as caixas pesadas, Marina pensou em sua rotina. Todos os dias eram iguais. Acordava às 6 da manhã em seu pequeno apartamento no Brás, tomava café preto sem açúcar, pegava o metrô lotado até o centro da cidade e passava 8 horas entre livros e fichários. Não tinha amigos próximos, não saía aos fins de semana e nunca havia namorado seriamente. Aos olhos de todos, era uma vida monótona. Para ela, era segura. A campainha da entrada tocou, e Marina ergueu os olhos apenas o suficiente para ver uma figura masculina alta entrando pela porta principal. O homem sacudiu o casaco molhado e olhou ao redor, claramente procurando algo específico. Ela baixou a cabeça rapidamente, fingindo estar ocupada com os livros, mas não conseguiu evitar notar os sapatos sociais caros e o corte impecável do terno. "Com licença." A voz grave e educada fez Marina estremecer. Ela ergueu os olhos lentamente e se deparou com um homem de aproximadamente 30 anos. Cabelos castanhos ligeiramente despenteados pela chuva e olhos escuros que a fitavam com uma gentileza inesperada. "Você poderia me ajudar? Estou procurando informações sobre a feira literária que acontecerá no mês que vem." Marina sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada a ser abordada diretamente, especialmente por homens. Sua boca secou e ela lutou para encontrar as palavras certas. Eu posso... Sim, claro." Ela gaguejou, levantando-se da cadeira com movimentos desajeitados. "A feira é no Anhembi. Tenho alguns folhetos." O homem sorriu, e Marina notou como seus olhos se iluminaram. "Obrigado. Sou Rafael Mendes, da editora Mendes em Associados. Estaremos participando como expositores." "Marina," ela sussurrou, estendendo a mão trêmula. Quando os dedos dele tocaram os seus, ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Rapidamente retirou a mão, corando ainda mais. Rafael pareceu notar seu desconforto e manteve uma distância respeitosa enquanto ela procurava os folhetos. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, tentando manter a conversa. 5 anos, Marina respondeu, evitando olhar diretamente para ele. "Desde que me formei em biblioteconomia. Deve ser gratificante trabalhar rodeada de tantas histórias", Rafael comentou, observando as estantes ao redor. "Sempre admirei quem dedica a vida aos livros. São guardiões do conhecimento." Marina finalmente ergueu os olhos, surpresa com o comentário. A maioria das pessoas não entendia sua paixão pelos livros, considerando-a apenas uma profissão entediante. Você gosta de ler?" "Muito. É uma das poucas coisas que me relaxa depois de um dia longo no escritório." Rafael sorriu novamente, e Marina percebeu que havia algo diferente nele. Não era apenas educação ou cortesia profissional. Havia uma sinceridade em seus olhos que a deixou intrigada. Ela entregou os folhetos e seus dedos se tocaram novamente por um breve momento. Desta vez, Marina não retirou a mão imediatamente. "A feira vai ser interessante este ano," ela disse, sua voz ainda baixa, mas um pouco mais firme. "Haverá muitos autores nacionais. Espero te ver por lá." Rafael disse, guardando os folhetos no bolso interno do paletó. Seria um prazer conversar mais sobre livros com alguém que realmente os entende." Marina assentiu, sem conseguir formar palavras.
Quando Rafael se despediu e saiu da biblioteca, ela ficou parada por longos minutos, o coração batendo acelerado. Pela primeira vez em anos, alguém havia despertado algo em seu interior que ela não sabia como nomear. 2 semanas se passaram desde o encontro na biblioteca e Marina não conseguia tirar Rafael da cabeça. Ela se pegava pensando nele durante as atividades mais mundanas, catalogando livros, atendendo usuários ou simplesmente olhando pela janela durante o almoço. Era uma sensação completamente nova e perturbadora. "Você está diferente ultimamente", comentou Dona Conceição durante uma pausa para o café. "Mais distraída. Aconteceu alguma coisa?" Marina quase engasgou com o café. "Não, nada. Só estou pensando na feira literária." "Ah, sim. Você vai participar como nossa representante, não é? Será uma ótima oportunidade para a biblioteca." Dona Conceição sorriu maternal. "Você merece sair um pouco daqui. Está sempre tão fechada em si mesma." Uma feira literária aconteceria no fim de semana seguinte, e Marina oscilava entre a ansiedade e a curiosidade. Parte dela queria ver Rafael novamente, mas outra parte estava aterrorizada com a possibilidade. E se ele não se lembrasse dela? E se tivesse sido apenas educação profissional? Na sexta-feira à noite, Marina estava em casa, em seu pequeno apartamento de 1 quarto, tentando decidir o que vestir para a feira. Seu guarda-roupa consistia basicamente em roupas discretas: calças jeans, blusas de manga longa e cardigans. Nada muito chamativo ou feminino. Ela parou diante do espelho e realmente se olhou pela primeira vez em meses. Cabelos castanhos sempre presos em um coque baixo, óculos de armação simples, nenhuma maquiagem. Aos 24 anos, Marina parecia mais velha, carregando o peso de uma vida vivida nas sombras. Por um momento, ela se perguntou como seria se tentasse algo diferente. Mas a ideia a assustou, e ela rapidamente afastou esses pensamentos. No sábado de manhã, Marina chegou ao Anhembi com 2 horas de antecedência. O local já fervilhava de atividade. Editoras montando seus estandes, autores ensaiando apresentações e organizadores correndo de um lado para o outro. O cheiro de café e papel novo pairava no ar, misturado com a energia palpável de quem ama livros. Marina encontrou o estande da biblioteca e começou a organizar os folhetos informativos. Estava tão concentrada em sua tarefa que não percebeu quando alguém se aproximou. "Marina? Que surpresa agradável!" Ela ergueu os olhos e viu Rafael parado diante do estande, vestindo uma camisa social azul, clara e jeans. Sem o terno formal, ele parecia mais jovem e acessível, mas ainda assim imponente. "Rafael!" ela exclamou, e imediatamente corou por ter soado mais animada do que pretendia. Você está aqui cedo." "Sempre chego cedo em eventos como este. Gosto de observar tudo sendo montado, sentir a energia do ambiente." Ele sorriu e apontou para o estande ao lado. "Somos vizinhos hoje." Marina olhou para onde ele apontava e viu o logotipo elegante da Editora Mendes em Associados. Seu coração disparou. Ela passaria o dia inteiro ao lado dele. "Que coincidência!" ela murmurou, tentando manter a composura. "Ou destino", Rafael disse baixinho, e Marina teve certeza de que havia escutado errado. Durante a manhã, Marina observou Rafael interagir com visitantes, editores e autores. Ele era claramente respeitado em seu meio, mas também demonstrava uma humildade genuína que a impressionava. Várias vezes, ela o viu ajudar pessoas mais velhas a carregar livros ou explicar pacientemente detalhes sobre publicações para jovens escritores. Por volta do meio-dia, durante uma pausa natural no movimento, Rafael se aproximou do estande da biblioteca. "Que tal almoçarmos juntos?" ele perguntou, e Marina sentiu o mundo parar. "Conheço um lugar tranquilo aqui perto. Podemos conversar sobre livros sem toda essa agitação." Marina olhou ao redor nervosamente. Ela nunca havia almoçado sozinha com um homem, especialmente alguém como Rafael. Eu não sei se deveria deixar o estande. Dona Conceição não se importaria de cobrir por 1 hora, não é?" Rafael sorriu, e Marina percebeu que ele havia observado a interação dela com a chefe na semana anterior. "Como você sabe sobre Dona Conceição?" ela perguntou curiosa. "Prestei atenção." Rafael respondeu simplesmente. "Quando algo me interessa, eu presto atenção em todos os detalhes." O jeito que ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela,
fez Marina sentir algo que nunca havia experimentado antes. Era como se ele realmente a visse, não apenas como a bibliotecária tímida que todos conheciam, mas como alguém que valia a pena conhecer melhor. Está bem, ela disse, surpresa com sua própria coragem, mas apenas 1 hora. Enquanto caminhavam juntos pela saída do pavilhão, Marina não conseguia acreditar no que estava fazendo. Pela primeira vez na vida, estava dando um passo para fora de sua zona de conforto. E a sensação, apesar de aterrorizante, também era estranhamente libertadora. O restaurante que Rafael escolheu era pequeno e aconchegante, escondido em uma rua lateral próxima ao Anhembi. Mesas de madeira rústica, plantas penduradas no teto e o aroma de comida caseira criavam uma atmosfera intimista que deixou Marina ainda mais nervosa. Ela não estava acostumada a lugares assim. Geralmente comia sozinha em casa ou na cantina da biblioteca. Este lugar é especial, Rafael disse enquanto se sentavam em uma mesa no canto, longe da agitação da rua. A dona Carmen cozinha como se fosse para a própria família. Descobri por acaso há alguns anos, quando estava passando por um período difícil. Marina o observou com curiosidade. Havia algo na maneira como ele mencionou o período difícil, que sugeriu uma vulnerabilidade por trás da fachada confiante. Que tipo de período difícil? Perguntou suavemente, surpresa com sua própria ousadia. Rafael ficou em silêncio por um momento, mexendo no guardanapo. Meu pai faleceu há 3 anos. Ele fundou a editora, e eu tive que assumir tudo muito rapidamente. Foi avassalador. Durante meses eu mal conseguia dormir, comia qualquer coisa na rua entre reuniões. Até que um dia estava tão exausto que entrei aqui só para sentar e respirar. Sinto muito pela perda do seu pai, Marina disse, sua timidez momentaneamente esquecida diante da dor genuína na voz dele. Deve ter sido muito difícil assumir tanta responsabilidade sozinho. Obrigado. E você? Sempre quis trabalhar com livros? Marina hesitou. Raramente falava sobre seu passado, mas algo no jeito que Rafael havia se aberto com ela a encorajou. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Um acidente de carro. Fui criada pela minha avó materna, Dona Eulália. Ela era rígida. Acreditava que crianças deveriam ser vistas, não ouvidas. Os livros se tornaram minha companhia. Rafael se inclinou para a frente, seus olhos escuros cheios de compreensão. Então nós dois sabemos o que é crescer carregando perdas. Sim, Marina murmurou, tocando nervosamente nos óculos. Mas você conseguiu construir algo incrível. A editora tem uma reputação excelente. Eu apenas me escondi entre as estantes. Não diga isso, Rafael disse com firmeza mais gentileza. Você preserva e compartilha conhecimento. Ajuda pessoas a encontrarem as histórias que precisam. Isso é muito mais importante do que você imagina. Dona Carmen apareceu para anotar o pedido, e Rafael sugeriu o prato do dia, feijoada com acompanhamentos. Marina nunca havia comido feijoada em um restaurante. Era algo que sua avó fazia aos sábados, sempre criticando a maneira moderna de temperar. Conte-me sobre os livros que mais te marcaram, Rafael pediu depois que Dona Carmen se afastou. Marina sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Jane Austen foi minha primeira paixão. Orgulho e Preconceito me ensinou que às vezes nossa primeira impressão sobre alguém pode estar completamente errada. Interessante escolha. E hoje? O que você tem lido? Tenho explorado autores brasileiros contemporâneos. Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior. Suas narrativas sobre pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários me tocam profundamente. Rafael assentiu com aprovação. Publicamos alguns trabalhos do Itamar. É um autor brilhante. Você tem um gosto literário refinado, Marina. Ela corou com o elogio. E você? Além de publicar, ainda tem tempo para ler por prazer? Sempre. É meu escape. Ultimamente tenho relido os clássicos. Machado de Assis me fascina. A maneira como ele disseca a natureza humana com tanta precisão e ironia. A conversa fluiu naturalmente, e Marina se surpreendeu ao perceber que havia esquecido completamente sua ansiedade. Rafael a ouvia com atenção genuína, fazia perguntas inteligentes e compartilhava suas próprias experiências sem soar pretensioso. Quando a feijoada chegou, Marina hesitou. Comer na frente de alguém sempre a deixava desconfortável.
outro resquício da educação rígida de sua avó, que insistia que moças de família comem delicadamente e em silêncio. Está tudo bem? Rafael perguntou, notando sua hesitação. É que eu não costumo comer na frente de pessoas, Marina admitiu, sentindo-se ridícula. Rafael pousou o garfo e a olhou com seriedade. Marina, você não precisa se esconder comigo, não de nada. Somos apenas duas pessoas compartilhando uma refeição e uma boa conversa. Algo na maneira como ele disse isso, simples, sem julgamento, mas com uma convicção absoluta, tocou profundamente Marina. Ela pegou o garfo e experimentou a feijoada. Estava deliciosa, temperada com carinho e tradição. Está gostosa? Rafael perguntou, sorrindo ao ver sua expressão de prazer. Muito. Minha avó fazia feijoada, mas nunca assim tão saborosa. Dona Carmen tem o dom. Às vezes venho aqui só para comer e lembrar que ainda existem coisas simples e boas no mundo. Eles comeram em um silêncio confortável, ocasionalmente trocando comentários sobre a comida ou observações sobre a feira literária. Marina se pegou observando Rafael discretamente. A maneira como ele sorria quando provava algo especialmente saboroso, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre livros, a gentileza natural com que tratava Dona Carmen. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael perguntou quando terminaram de comer. Marina assentiu, o coração acelerando. Você sempre foi tão reservada? Ou é algo que desenvolveu com o tempo? A pergunta a pegou desprevenida. Sempre fui tímida, mas depois que meus pais morreram, ficou pior. Minha avó acreditava que chamar atenção era perigoso, especialmente para mulheres. Menina quieta não arruma problemas, ela sempre dizia. Rafael franziu a testa. Que idade você tinha quando sua avó morreu? 18. Foi quando me mudei para São Paulo para estudar. Pensei que longe dela eu mudaria, mas alguns hábitos são difíceis de quebrar. Você mora sozinha desde então? Sim, no mesmo apartamento há 6 anos. Marina pausou, depois acrescentou baixinho. É a primeira vez que falo tanto sobre mim com alguém. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente os dedos dela. Obrigado por confiar em mim. O toque foi breve, mas Marina sentiu calor espalhando-se pelo braço. Quando ele retirou a mão, ela quase protestou. O restante da tarde na feira literária passou num ritmo diferente para Marina. Agora que Rafael estava ali ao lado, ela se sentia menos invisível, mais presente. Várias vezes ele a incluiu em conversas com outros editores e autores, apresentando-a como Marina, nossa bibliotecária especialista em literatura brasileira contemporânea. Você não precisa me incluir em suas conversas profissionais, Marina disse durante uma pausa quando ficaram sozinhos. Não estou incluindo por educação, Rafael respondeu, arrumando alguns livros em seu estande. Você tem insights valiosos. Quando falou sobre a evolução narrativa dos autores nordestinos com aquele editor da Record, vi que ele ficou genuinamente impressionado. Marina não havia percebido que suas observações tinham causado impacto. Estava tão focada em não fazer papel de boba que não notou as expressões de aprovação ao redor. Você realmente acredita que eu tenho algo interessante a dizer? Perguntou, ajustando os óculos nervosamente. Rafael parou o que estava fazendo e se virou para ela completamente. Marina, você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. O problema é que você não se vê assim. O comentário a deixou sem palavras. Ninguém jamais havia dito algo parecido sobre ela. Por volta das 5 da tarde, o movimento da feira começou a diminuir. Marina estava organizando os últimos folhetos quando Rafael se aproximou. A feira termina em 1 hora, ele disse. Que tal tomarmos um café quando sairmos? Conheço um lugar no centro que fica aberto até tarde. Marina hesitou. Já havia passado muito mais tempo com ele do que imaginara possível, e parte dela queria correr para casa, processar tudo o que havia acontecido, mas uma parte menor, mais corajosa, queria continuar. Não sei se deveria... Ela começou. Por favor, Rafael disse, e havia algo vulnerável em sua voz. Há muito tempo não tenho uma conversa tão real com alguém. A maioria das pessoas com quem convivo quer algo de mim. Negócios, contatos, favores. Você me ouve simplesmente porque quer ouvir. Marina o estudou. Pela primeira vez ela viu além da confiança aparente
e percebeu um homem que, assim como ela, se sentia solitário. Está bem, ela disse suavemente, mas apenas um café. O lugar que Rafael escolheu era uma livraria-café no centro da cidade, com estantes do chão ao teto e mesas espalhadas entre os corredores. O cheiro de café recém-passado se misturava com o aroma familiar de livros, criando uma atmosfera que imediatamente relaxou Marina. Este lugar é perfeito, ela disse, olhando ao redor com admiração genuína. Pensei que você gostaria. É meu refúgio nos fins de semana. Venho aqui para ler e pensar. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, observando o movimento da rua. O café da tarde em São Paulo sempre tinha uma energia especial. Pessoas saindo do trabalho, estudantes com mochilas pesadas, casais caminhando de mãos dadas. Posso perguntar uma coisa? Marina disse depois que pediram os cafés. Claro. Por que você não está casado? Alguém como você? Ela parou corando furiosamente. Desculpe, não é da minha conta. Rafael sorriu, mas não era um sorriso alegre. Na verdade, já fui noivo. Há 2 anos. Marina sentiu o estômago se contrair. O que aconteceu? Isabela é uma mulher incrível. Advogada, inteligente, bonita, da mesma classe social. Todos esperavam que nos casássemos, inclusive eu. Ele pausou, mexendo no açúcar do café. Mas no final percebi que estava com ela porque era o esperado, não porque era o que eu realmente queria. E ela? Ela queria a vida que eu podia oferecer, a posição social, os eventos, a segurança financeira. Quando percebi que podíamos passar anos juntos, sem nunca realmente nos conhecer, terminei o noivado. Marina processou a informação. Deve ter sido difícil. Foi libertador, na verdade, mas também solitário. Desde então, tenho focado na editora, nos negócios. Até hoje, ele olhou diretamente para ela, e Marina sentiu seu coração acelerar. Até hoje, ela sussurrou, até conhecer alguém que me faz lembrar por que vale a pena se conectar verdadeiramente com outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina sabia que ele estava falando sobre ela, mas a ideia era tão impossível em sua mente que ela lutou para aceitar. Rafael, Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa dizer nada agora. Sei que isso é novo para você. Para mim também, de uma maneira diferente. Ele se inclinou para a frente. Mas gostaria muito de continuar te conhecendo, Marina. No seu ritmo, sem pressão. Marina olhou para as próprias mãos, tremendo ligeiramente. Eu nunca tive um relacionamento sério. Não sei como isso funciona. Ninguém sabe, realmente. Cada conexão é única. Rafael esperou ela olhar para ele novamente. Que tal começarmos como amigos? Sem expectativas, sem pressão, apenas 2 pessoas que gostam de livros e de conversar. A palavra amigos deveria ter aliviado Marina, mas em vez disso, ela sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Decepção? Esperança? Amigos? Ela repetiu, assentindo lentamente. Acho que eu gostaria disso. Rafael sorriu, e desta vez foi um sorriso genuinamente feliz. Então, amiga Marina, gostaria de me recomendar um livro? Preciso de algo novo para ler. Marina sorriu de volta, sentindo algo se aquecendo em seu peito. Pela primeira vez na vida, ela tinha um amigo de verdade. E se às vezes seu coração batia mais rápido quando olhava para ele, bem, isso era um mistério que ela exploraria com calma. Tenho algumas sugestões, ela disse, e começou a falar sobre seus autores favoritos, sem perceber que Rafael a observava com uma expressão que ia muito além da amizade. 2 semanas se passaram desde a feira literária, e Marina mal conseguia acreditar nas mudanças em sua rotina. Rafael havia começado a mandar mensagens de texto diárias. Nada invasivo, apenas recomendações de livros, fotos de citações interessantes que encontrava, ou simples, como foi seu dia. Era a primeira vez que alguém demonstrava interesse genuíno em sua vida cotidiana. Nesta quinta-feira chuvosa de abril, Marina estava organizando as devoluções matinais quando seu celular vibrou. A mensagem de Rafael a fez sorrir involuntariamente. Encontrei uma primeira edição de Quincas Borba em um sebo ontem. Pensei em você. Quer almoçar hoje? E te conto a história? Marina digitou e apagou a resposta várias vezes. Dona Conceição, que observava de longe, se aproximou.
Marina, querida, você está mais animada ultimamente. Aconteceu algo bom? Marina corou, guardando o celular rapidamente. Não é nada demais, dona Conceição. Apenas fiz um amigo na feira literária. Que maravilha! Você precisa de mais amigos, sempre tão sozinha. A mulher mais velha pausou, estudando a expressão de Marina. É um amigo especial? É apenas um amigo, Marina respondeu, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Dona Conceição sorriu conhecedora. Bom, seja lá o que for, está fazendo bem para você. Aceite o convite de almoço, querida. A vida é muito curta para recusarmos momentos de felicidade. Marina ficou surpresa. Não havia mencionado nenhum convite. Dona Conceição riu da expressão confusa da jovem. Você estava sorrindo para o celular, Marina. Não precisa ser detetive para perceber. Uma hora depois, Marina encontrou Rafael na entrada da biblioteca. Ele segurava um guarda-chuva grande e sorria de uma maneira que fez o coração dela acelerar. Pensei que poderíamos ir ao mesmo restaurante da outra vez, ele disse, oferecendo o braço para dividirem o guarda-chuva. Dona Carmen perguntou por você ontem. Ela perguntou por mim. Marina ficou genuinamente surpresa enquanto caminhavam pela chuva fina. Disse que você tem cara de menina boa e que eu deveria cuidar bem dessa moça. Rafael riu. Acho que você conquistou mais uma admiradora. Marina nunca havia pensado em si mesma como alguém que conquistava admiradores. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e agradável. No restaurante, Dona Carmen os recebeu com um sorriso caloroso e direcionou para a mesma mesa da vez anterior. Olha só quem voltou. Marina, querida, como você está? Bem, obrigada, Dona Carmen, Marina respondeu, e percebeu que sua voz soou mais firme do que o usual. Que bom te ver sorrindo, menina. Rafael, você está cuidando bem da nossa Marina? Rafael e Marina coraram simultaneamente, mas ele respondeu com bom humor. Estou tentando, Dona Carmen. Quando ficaram sozinhos, Rafael contou sobre a primeira edição que havia encontrado. O dono do sebo disse que pertenceu a um professor de literatura da USP. Tem anotações manuscritas nas margens. É fascinante ver como outra pessoa interpretou as mesmas passagens que nós lemos. Marina se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de anotações? Análise sobre o pessimismo machadiano, comparações com outros autores. Algumas discordo completamente. Outras me fizeram repensar certas passagens. Rafael pausou. Gostaria de ver o livro? Poderia passar na editora algum dia depois do trabalho. A sugestão fez Marina hesitar. Visitar Rafael em seu ambiente de trabalho parecia um passo grande demais. Eu não sei se seria apropriado. Por que não seria? Rafael perguntou gentilmente. É apenas uma amiga visitando outra amiga no trabalho. Além disso, gostaria que você conhecesse minha equipe. Sempre falo sobre a bibliotecária especialista em literatura brasileira. Você fala sobre mim? Marina perguntou incrédula. Claro, suas recomendações foram excelentes. Inclusive, estamos considerando uma parceria com a biblioteca para alguns eventos literários. Marina processou a informação. Rafael não apenas falava sobre ela profissionalmente, mas suas opiniões eram levadas a sério. Era uma sensação completamente nova e empolgante. Então, seria realmente profissional? Ela perguntou, procurando uma justificativa que tornasse o convite menos assustador. Completamente profissional, Rafael confirmou, mas havia um brilho travesso em seus olhos, com um pouco de amizade misturada. Marina sorriu, surpreendendo-se com sua própria resposta. Então aceito. Que tal amanhã às 5? O sorriso que Rafael lhe deu foi tão radiante que ela sentiu borboletas no estômago. A editora Mendes em Associados ocupava 2 andares de um prédio elegante na Vila Madalena. Marina parou na calçada, observando a fachada moderna de vidro e aço, e se sentiu intimidada. Através das janelas, podia ver pessoas bem vestidas circulando com propósito, carregando pilhas de manuscritos e conversando animadamente. Você consegue, ela murmurou para si mesma, ajustando a blusa e verificando se os cabelos estavam no lugar. Havia passado mais tempo se arrumando do que o usual, escolhendo uma blusa azul marinho que realçava seus olhos e trocando o coque habitual por um rabo de cavalo mais suave. A recepcionista, uma jovem de cabelos cacheados e sorriso acolhedor, a recebeu com simpatia. Você deve ser a Marina.
O Rafael falou muito sobre você. Sou a Júlia, assistente dele. Ele está terminando uma reunião, mas não demora. Ele falou sobre mim? Marina perguntou, repetindo a mesma pergunta que fizera no almoço anterior. Falou sim. Disse que você é uma especialista em literatura e que tem insights incríveis sobre o mercado editorial brasileiro. Júlia baixou a voz conspirativamente. Para ser honesta, há muito tempo não vejo o Rafael tão animado com nada que não seja trabalho. Antes que Marina pudesse processar completamente o comentário, Rafael apareceu no corredor, vestindo uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calça social escura. Mesmo no final do dia de trabalho, ele mantinha uma elegância natural que fazia Marina se sentir deslocada. Marina, que bom que você veio. Ele se aproximou e, para sua surpresa, a cumprimentou com um beijo no rosto. O gesto foi rápido e casual, mas Marina sentiu sua pele formigar onde os lábios dele tocaram. Venha, quero te mostrar tudo. O tour pela editora revelou um mundo completamente diferente do universo silencioso da biblioteca. Havia movimento constante, telefones tocando, conversas animadas sobre prazos e lançamentos. Rafael a apresentou para vários funcionários, sempre com orgulho evidente. Esta é a Marina, nossa especialista em literatura brasileira contemporânea. Nossa? Marina perguntou baixinho quando saíram do setor de design. Rafael parou e a olhou. Desculpe, foi apenas uma maneira de falar, mas gostaria que fosse verdade. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez o coração de Marina acelerar perigosamente. Eles terminaram o tour no escritório de Rafael, um espaço amplo com uma parede inteira de estantes repletas de livros, uma mesa grande de madeira escura e duas poltronas confortáveis próximas à janela. A vista mostrava os telhados da Vila Madalena e, ao longe, o movimento da cidade. É aqui que a mágica acontece, Rafael disse, pegando um livro da estante. E aqui está o Quincas Borba que mencionei. Marina segurou o livro com reverência. Era uma edição de 1891, com capa em couro desgastado e páginas amareladas. Quando o abriu, pode ver as anotações manuscritas nas margens, escritas com tinta azul em uma caligrafia cuidadosa. É incrível, ela sussurrou, folheando as páginas delicadamente. Olha esta observação aqui. Brás Cubas morreu, mas sua ironia permanece viva em Quincas. Que análise perfeita da continuidade temática de Machado. Rafael se aproximou para ver a anotação, ficando tão perto que Marina podia sentir seu perfume. Algo masculino e sofisticado que a deixou ligeiramente tonta. Você tem uma percepção incrível, ele disse baixinho. Em 2 minutos, você identificou conexões que eu levei dias para perceber. Marina ergueu os olhos e se deparou com Rafael muito próximo, observando-a com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ela podia ver pequenos pontos dourados nos olhos escuros dele, a linha firme de sua mandíbula, a maneira como seus lábios se curvavam em um sorriso suave. Marina, ele disse, sua voz ainda mais baixa. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, incapaz de falar. Você sente isto? Ele gesticulou vagamente entre eles. Esta conexão? Ou sou apenas eu? Marina sabia exatamente o que ele queria dizer. Sentia como se houvesse uma corrente elétrica no ar sempre que estavam próximos, como se algo invisível a puxasse em direção a ele. Mas admitir isso significaria sair completamente de sua zona de conforto. Ela começou, mas foi interrompida por uma batida na porta. Rafael, desculpe interromper, mas a reunião com os distribuidores foi remarcada para agora. Júlia apareceu na porta, claramente constrangida por ter interrompido algo importante. O momento se desfez. Rafael recuou, passando a mão pelos cabelos. Claro. Obrigado, Júlia. Estarei lá em 1 minuto. Marina fechou o livro e o devolveu para Rafael, evitando seu olhar. Eu deveria ir. Está ficando tarde. Marina, espere. Rafael tocou seu braço gentilmente. Sobre o que eu perguntei. Não precisa explicar, ela disse rapidamente. Sei que você é apenas gentil, educado. Não precisa me fazer sentir especial por piedade. A expressão de Rafael mudou completamente. Piedade? Marina, você realmente acredita que tudo isso é piedade? Ela o olhou confusa com a intensidade em sua voz. Nos últimos 15 dias você foi a primeira coisa em que pensei ao acordar e a última antes de dormir.
Cancelo reuniões para almoçar com você. Minha equipe inteira já percebeu que estou diferente. Ele se aproximou novamente. Isso não é piedade, Marina. Isso é... Rafael, eles estão esperando. Júlia apareceu novamente na porta, claramente desconfortável. Rafael fechou os olhos por um momento, claramente frustrado. Vou ter que ir, mas nossa conversa não terminou aqui. Marina assentiu e se dirigiu à porta, mas parou ao ouvir sua voz. Marina, você gostaria de jantar comigo amanhã? Em algum lugar mais... privado? Ela se virou e viu a vulnerabilidade em seus olhos. Pela primeira vez, Rafael parecia incerto, quase nervoso. Jantar? Ela repetiu, o coração batendo descompassado. Sim, não como amigos. Como duas pessoas que querem se conhecer melhor, sem interrupções. Marina o olhou por um longo momento. Sabia que dizer sim mudaria tudo entre eles. Não haveria mais como fingir que eram apenas amigos. Mas, pela primeira vez na vida, a ideia de mudança não a apavorava completamente. Sim, ela disse suavemente. Eu gostaria. O sorriso que Rafael lhe deu foi como o sol nascendo após uma longa noite. Marina passou a sexta-feira inteira em estado de nervosismo. Havia dormido mal, sonhando com cenários catastróficos, onde dizia algo completamente inadequado ou derramava vinho na roupa. Durante o trabalho, Dona Conceição a flagrou várias vezes, organizando os mesmos livros repetidamente, ou olhando para o nada com expressão preocupada. Marina, querida, você parece um passarinho assustado, comentou a bibliotecária mais velha durante a pausa para o café. É o jantar de hoje, não é? Marina quase derrubou a xícara. Como você mencionou ontem que tinha um compromisso importante hoje à noite, e está claramente nervosa desde que chegou. Dona Conceição sorriu maternal. Posso dar um conselho de quem já viveu muito? Marina assentiu, desesperada por qualquer orientação. Seja você mesma. Se esse homem não conseguir ver o quanto você é especial exatamente como é, então não merece seu tempo. A mulher pausou. Mas pelo jeito que seus olhos brilham quando você fala dele, tenho certeza de que ele já vê. Às 5 da tarde, Marina correu para casa. Havia pedido para sair mais cedo usando uma desculpa sobre uma consulta médica. Diante do guarda-roupa, ela se sentiu perdida. Suas roupas eram todas práticas e discretas, nada apropriado para um jantar romântico. Foi quando se lembrou de um vestido que havia comprado por impulso há 2 anos e nunca usado. Era simples, mas elegante. Azul marinho, manga 3/4, que acentuava sua silhueta sem ser ousado demais. Quando se olhou no espelho, Marina mal se reconheceu. Havia soltado os cabelos que caíam em ondas suaves até os ombros e aplicado um pouco de rímel e batom rosado. O telefone tocou exatamente às 7, como Rafael havia prometido. Estou na portaria. Sua voz soou mais baixa que o usual. Você está pronta? Sim, Marina respondeu respirando fundo. Descendo agora. Quando saiu do elevador, viu Rafael esperando no saguão do prédio. Ele estava impecável, terno escuro, camisa branca sem gravata, cabelos perfeitamente penteados. Mas foi a expressão em seu rosto quando a viu que fez o coração de Marina acelerar. Seus olhos se arregalaram, e por um momento ele ficou completamente imóvel. Marina, ele disse suavemente se aproximando. Você está... linda. Ela corou intensamente. Ninguém jamais havia a chamado de linda com tanta convicção. Obrigada. Você também está muito elegante. Rafael ofereceu o braço, um gesto que já estava se tornando natural entre eles. Shall we? O restaurante que Rafael escolheu ficava em uma cobertura no Itaim Bibi, com vista panorâmica da cidade. Era sofisticado sem ser ostensivo, com iluminação suave, mesas bem espaçadas e um pianista tocando jazz discretamente no canto. Marina se sentiu como se tivesse entrado em um filme. É lindo, ela murmurou, observando as luzes da cidade através das janelas do chão ao teto. Pensei que você gostaria da vista e da privacidade, Rafael disse, puxando a cadeira para ela se sentar. Quando o garçom se aproximou, Rafael pediu uma garrafa de vinho tinto e sugeriu algumas opções do menu. Marina, que raramente bebia álcool, hesitou. Não precisa beber se não quiser, Rafael disse, notando sua hesitação. Posso pedir água com gás com limão. É o que costumo tomar quando dirijo.
Não, está tudo bem, apenas não bebo muito. Na verdade, quase nunca bebo. Então hoje será especial. Rafael sorriu. Seu primeiro vinho em boa companhia. Quando ficaram sozinhos, um silêncio diferente se instalou entre eles. Não era mais o silêncio confortável dos almoços casuais, mas algo carregado de expectativa e nervosismo mútuo. Marina, Rafael começou, suas mãos brincando com o guardanapo. Preciso te dizer algo, e espero que não te assuste. O coração dela disparou. O que é? Estes últimos dias, conhecer você mudou algo em mim. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, sei que você não tem experiência com relacionamentos e sei que devo ir devagar. Ele pausou, olhando diretamente para ela. Mas não consigo fingir que isso é apenas amizade para mim. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Rafael, deixe-me terminar, por favor. Ele se inclinou para a frente. Você me faz rir de uma maneira que não lembro há anos. Quando conversa sobre livros, seus olhos se iluminam e você fica tão apaixonada pelo que está dizendo que me faz apaixonar também. Você é gentil, inteligente e tem uma maneira única de ver o mundo que me fascina. Marina estava sem palavras, olhando para as próprias mãos. Não estou pedindo para você mudar nada sobre si mesma, ou se forçar a ser alguém que não é. Só estou pedindo uma chance de mostrar que você é incrível exatamente como é. O silêncio se estendeu. Marina podia ouvir o pianista tocando uma versão suave de The Way You Look Tonight e o murmúrio baixo de outras conversas. Finalmente, ela ergueu os olhos. Tenho medo, ela disse simplesmente. Do quê? De não ser suficiente. De você perceber que sou apenas comum, que não tenho nada interessante para oferecer. Sua voz era quase um sussurro. Nunca beijei ninguém, Rafael. Nunca. Nunca tive intimidade com ninguém. Nem sei como isso funciona. Rafael estendeu a mão por cima da mesa, tocando delicadamente os dedos dela. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu, vendo ternura absoluta em seus olhos. Você não é comum. Você é extraordinária. E quanto ao resto, não há pressa para nada. Podemos descobrir tudo juntos no seu ritmo. Você tem certeza? Ela perguntou, vulnerabilidade evidente em sua voz. Não vai se cansar de ter que me ensinar tudo? Ensinar você? Rafael sorriu suavemente. Marina, você está me ensinando coisas todos os dias. Como valorizar pequenos momentos. Como encontrar beleza em coisas simples. Como é bom ter uma conversa genuína com alguém. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Você quer tentar? Nós dois, juntos? Marina olhou para suas mãos entrelaçadas. Era a primeira vez que segurava a mão de um homem romanticamente e a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e reconfortante. Sim, ela sussurrou. Quero tentar. O jantar fluiu de maneira surpreendentemente natural após a confissão de Rafael. A tensão inicial se transformou em algo mais quente e íntimo. Marina descobriu que o vinho a ajudava a relaxar, soltando um pouco sua língua normalmente travada. Rafael parecia determinado a conhecer cada detalhe sobre ela. Conte-me sobre seus sonhos, ele pediu, enquanto compartilhavam uma sobremesa de chocolate. O que você gostaria de fazer se não tivesse medo de nada? Marina pensou por um momento, mexendo distraidamente no sorvete. Gostaria de escrever. Escrever o quê? Histórias. Contos. Talvez um romance. Ela corou. Sei que parece bobagem. Uma bibliotecária querendo ser escritora. Por que seria bobagem? Rafael perguntou com sinceridade. Você lê mais que a maioria das pessoas, tem sensibilidade literária e uma perspectiva única. Já escreveu algo? Alguns contos curtos. Nada muito bom, Marina admitiu. Minha avó sempre dizia que era perda de tempo. Menina pobre não vive de sonhos, era o que ela repetia. Rafael franziu a testa. Sua avó parece ter sido muito dura com você. Ela achava que estava me protegendo, ensinando-me a ter os pés no chão. Marina pausou. Mas às vezes me pergunto como seria minha vida se alguém tivesse me encorajado a sonhar. E agora? Ainda escreve? Às vezes, nos fins de semana. Tenho alguns cadernos. Gostaria de ler, Rafael disse sem hesitar. Marina quase engasgou com o vinho. O quê? Não. São apenas rabiscos. Marina, sou editor. Reconheço talento quando vejo. E aposto que você tem mais talento do que imagina. A ideia de Rafael lendo seus escritos
a aterrorizava, mas também despertava uma excitação que ela não esperava. Pela primeira vez, alguém estava levando seus sonhos a sério. Talvez, algum dia, ela disse cautelosamente. Quando terminaram de jantar, Rafael sugeriu caminharem um pouco antes de voltar para casa. As ruas do Itaim estavam movimentadas para uma sexta à noite, com pessoas saindo de restaurantes e bares, mas eles encontraram uma pracinha tranquila, com bancos sob árvores iluminadas. Está frio? Rafael perguntou, notando Marina cruzar os braços. Um pouco. Sem hesitar, ele tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. A peça ainda estava quente do seu corpo e carregava seu perfume. Marina se sentiu envolvida por sua presença. Rafael, ela disse enquanto se sentavam em um banco. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que eu? Você poderia estar com qualquer mulher. Alguém mais experiente, mais sofisticada. Rafael se virou completamente para ela no banco. Você quer uma resposta honesta? Marina assentiu. Durante anos, saí com mulheres que sabiam exatamente o que dizer, como agir, que roupa usar para cada ocasião. Eram previsíveis. Com você, cada reação é genuína. Quando você sorri é porque realmente está feliz. Quando fica nervosa, é porque algo realmente importa para você. Ele tocou suavemente o rosto dela. Você me faz sentir vivo de uma maneira que havia esquecido que era possível. Marina fechou os olhos ao sentir o toque dele. Ainda tenho medo de te decepcionar. Impossível, Rafael sussurrou. Quando ela abriu os olhos, percebeu que ele havia se aproximado. Estava tão perto que podia ver cada detalhe de seu rosto. A linha da mandíbula, os cílios escuros, a maneira como seus lábios se curvavam ligeiramente. Marina, ele disse baixinho, posso te beijar? O coração dela parou por um momento. Este era o momento que sempre imaginara, sempre temera. Não conseguiu formar palavras, apenas assentiu levemente. Rafael se aproximou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo parasse. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de ternura. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas e, instintivamente, colocou as mãos no peito dele para se apoiar. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Como foi? Rafael perguntou suavemente, estudando sua expressão. Marina tocou os próprios lábios, ainda sentindo o sabor dele. Foi perfeito. Rafael sorriu e beijou sua testa delicadamente. Você é perfeita. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, Marina encostada no ombro de Rafael, observando as luzes da cidade. Pela primeira vez na vida, ela se sentiu exatamente onde deveria estar. Rafael, ela disse suavemente. Sim? Obrigada por esperar, por ter paciência comigo. Marina, ele disse beijando o topo de sua cabeça, eu esperaria uma vida inteira por você. Naquele momento, sob as luzes suaves da pracinha, com o paletó dele envolvendo seus ombros e o gosto do primeiro beijo ainda em seus lábios, Marina finalmente entendeu o que significava se sentir querida. E pela primeira vez em sua vida, não teve medo de se deixar amar. Quando Rafael a acompanhou até o apartamento mais tarde naquela noite, ela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas Marina, a bibliotecária invisível. Ela era Marina, a mulher que estava aprendendo a amar e ser amada. E a sensação era ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. 3 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora, e Marina mal reconhecia a mulher que havia se tornado. Não que tivesse mudado completamente. Ainda era introvertida, ainda preferia livros a multidões, ainda corava quando recebia elogios. Mas agora havia uma leveza em seus passos, um brilho em seus olhos que não passava despercebido. Marina, você está radiante hoje, comentou Dona Conceição numa manhã de julho, enquanto organizavam os livros novos que haviam chegado. O amor lhe faz muito bem. Marina sorriu, não mais tentando negar o óbvio. Rafael me faz feliz, Dona Conceição. Mais feliz do que imaginei ser possível. E ele? Como está se comportando? Porque se não estiver te tratando como uma rainha, eu mesma vou dar uma palavrinha nele. Marina riu. Algo que estava fazendo com muito mais frequência. Ele é perfeito. Paciente, carinhoso, respeitoso. Às vezes penso que estou sonhando.
Rafael havia de fato sido mais que perfeito. Seus encontros haviam se tornado regulares. Jantares quinzenais, almoços semanais, passeios aos fins de semana. Ele a havia levado ao teatro, a exposições de arte, a livrarias especializadas. Cada experiência nova era cuidadosamente escolhida para não sobrecarregá-la, mas para expandir gentilmente seu mundo. O mais importante, ele havia respeitado completamente o ritmo dela. Seus beijos haviam se tornado mais frequentes e apaixonados, mas ele nunca pressionara por mais. Quando Marina se afastava por nervosismo, ele apenas sorria e mudava de assunto, fazendo-a se sentir segura para explorar esses novos sentimentos no seu próprio tempo. Neste sábado específico, Rafael havia planejado algo especial. Marina estava se arrumando em seu apartamento, vestindo um vestido florido que ele havia elogiado semanas atrás, quando o telefone tocou. Pronta para a surpresa? Sua voz soava animada. Estou nervosa, Marina admitiu. Você sabe que não gosto muito de surpresas. Confia em mim. Acho que você vai gostar desta. Quando Marina desceu, encontrou Rafael esperando com um sorriso misterioso e uma caixa embrulhada nas mãos. O que é isso? Ela perguntou, curiosa. Abra. Dentro da caixa, cuidadosamente embalado, estava um caderno de couro marrom com seu nome gravado na capa e uma caneta elegante. Rafael, ela sussurrou, tocando as letras gravadas. Você mencionou que escrevia em cadernos velhos. Pensei que merecia algo especial para suas histórias. Ele se aproximou. E há mais. Quero que você conheça alguém. Marina ergueu os olhos intrigada. Lembra da Clara Monteiro? A editora de ficção da nossa casa que você conheceu na feira? Marina assentiu. Clara era uma mulher de meia-idade, extremamente respeitada no meio literário, que havia conversado brevemente com ela sobre tendências da literatura brasileira. Ela vai almoçar conosco hoje. Menciei que você escreve, e ela ficou interessada em conhecer seu trabalho. O sangue de Marina gelou. Rafael, não, eu não estou pronta para isso. Meus textos não são bons o suficiente para... Ei! Ele interrompeu gentilmente, segurando suas mãos. Não é uma avaliação formal. É apenas um almoço entre amigos. Clara é uma pessoa adorável, e você não precisa mostrar nada se não quiser. Mas, Marina, você tem talento. É hora de parar de se esconder. No restaurante, Clara se mostrou exatamente como Rafael havia prometido. Calorosa, interessada e genuinamente curiosa sobre Marina. Durante o almoço, elas conversaram sobre autores favoritos, tendências do mercado editorial e as dificuldades de novos escritores. Rafael me disse que você escreve ficção. Clara comentou enquanto tomavam café. Que tipo de histórias te interessam? Marina hesitou, olhando para Rafael, que a encorajou com um sorriso. Gosto de escrever sobre pessoas comuns enfrentando momentos de transformação. Nada muito dramático, apenas pessoas descobrindo quem realmente são. Interessante. É um tema muito atual. A busca por autenticidade em um mundo que nos pressiona a ser sempre perfeitos. Clara se inclinou para a frente. Gostaria muito de ler algo seu se você se sentir confortável para compartilhar. Marina sentiu o coração acelerar. Eu não sei se está bom o suficiente. Querida, Clara disse gentilmente, nenhum texto está nunca bom o suficiente na cabeça do autor. Mas às vezes é exatamente essa vulnerabilidade que torna a escrita especial. 2 semanas depois, Marina estava no apartamento de Rafael pela primeira vez. Era um espaço elegante, mas acolhedor, com estantes repletas de livros em todos os cômodos e grandes janelas que deixavam entrar muita luz natural. Ela havia finalmente reunido coragem para mostrar alguns de seus contos para Clara, e hoje receberiam o retorno. Nervosa, Rafael perguntou servindo chá para ambos, enquanto esperavam a ligação de Clara. Apavorada, Marina admitiu, encolhida no sofá. E se ela disser que é terrível? E se você perceber que não tenho talento nenhum? Rafael se sentou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Marina, independente do que Clara disser, isso não muda nada sobre como me sinto por você. Você poderia nunca escrever uma linha novamente, e eu ainda estaria perdidamente apaixonado. Apaixonado? Marina ergueu os olhos, surpresa. Era a primeira vez que ele usava essa palavra específica. Rafael parou, percebendo o que havia dito. Sim, ele disse simplesmente.
Estou apaixonado por você, Marina Santos. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. Antes que Marina pudesse responder, o telefone tocou. Era Clara. Marina, querida, preciso conversar com você. A voz da editora soava animada. Seus contos são extraordinários. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. São? Você tem uma voz única, uma sensibilidade rara para capturar emoções humanas complexas. O conto sobre a mulher que aprende a amar após uma vida de isolamento me fez chorar. Clara pausou. Gostaria de discutir a possibilidade de publicarmos uma coletânea? Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Rafael a observava com um sorriso radiante. Uma publicação? Ela finalmente conseguiu dizer. Sim, seria sua primeira publicação, então não esperamos best-sellers, mas acredito que há um público para seu tipo de narrativa. Que tal conversarmos na próxima semana? Quando desligaram, Marina ficou olhando para o telefone incrédula. Você ouviu isso? Ela perguntou para Rafael. Ouvi, e não estou nem um pouco surpreso. Ele a beijou suavemente. Estou muito orgulhoso de você. Rafael, eu não sei o que dizer. Sobre a publicação, sobre o que você disse. Ela tocou o rosto dele. Eu também estou apaixonada por você. Assustadoramente apaixonada. Quando se beijaram desta vez, foi diferente. Havia uma promessa no beijo, uma certeza que não existia antes. Marina finalmente havia encontrado não apenas o amor, mas também a coragem de perseguir seus sonhos. Um ano depois, Marina estava parada diante do espelho de seu novo apartamento, um espaço maior e mais luminoso que Rafael a havia ajudado a escolher. Sobre a mesa, cópias de seu livro recém-publicado, Corações em Transformação, aguardavam para serem autografadas no lançamento daquela noite. O livro havia superado todas as expectativas. A crítica elogiou sua prosa delicada e emocionalmente ressonante, e os leitores se identificavam profundamente com suas histórias sobre pessoas comuns encontrando amor e propósito. Marina ainda não conseguia acreditar que era uma autora publicada. Pronta! Rafael apareceu na porta, impecável em seu terno escuro. Mesmo depois de mais de um ano juntos, o coração dela ainda acelerava quando o via. Nervosa, ela admitiu, ajustando o vestido azul escuro que haviam escolhido juntos. E se ninguém aparecer? Rafael riu, aproximando-se para ajustar um fio rebelde de seu cabelo. Marina, os pré-lançamentos já venderam mais de 500 cópias. Haverá fila na livraria. A transformação de Marina ao longo do último ano havia sido notável. Embora ainda fosse introvertida por natureza, ela havia desenvolvido uma confiança serena. Continuava trabalhando na biblioteca, agora como coordenadora do setor de literatura brasileira, mas também escrevia regularmente e havia começado a dar palestras ocasionais sobre leitura em escolas públicas. O lançamento na Livraria Café, onde Rafael costumava ler, foi um sucesso absoluto. Marina assinou livros por 2 horas, conversou com leitores sobre suas histórias e até deu uma pequena entrevista para um blog literário. Durante todo o tempo, Rafael permaneceu discretamente próximo, orgulhoso e apoiador. Como você se sente? Ele perguntou quando finalmente chegaram em casa, tarde da noite. Exausta, feliz. Ainda não acredito que isso é real. Marina chutou os sapatos e se encolheu no sofá. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Quando você me viu pela primeira vez na biblioteca, o que pensou? Rafael se sentou ao lado dela, puxando-a para seus braços. Pensei que você parecia perdida. Sozinha, mas de uma maneira que me fez querer protegê-la. Ele pausou. E pensei que você tinha os olhos mais expressivos que já havia visto. Como se houvesse um mundo inteiro escondido atrás deles. E agora? Agora sei que eu estava certo. Havia um mundo inteiro lá. Criativo, apaixonado, corajoso. Você só precisava de alguém que soubesse como encontrá-lo. Marina se aconchegou mais em seus braços. Você me salvou, Rafael. Não, ele disse suavemente, beijando sua cabeça. Nós nos salvamos mutuamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade do momento. Era nesses instantes que Marina mais se surpreendia com sua jornada, da bibliotecária invisível que temia qualquer forma de atenção à escritora publicada que havia encontrado sua voz, e mais importante, o amor verdadeiro. Marina,
Rafael disse suavemente, sua voz soando diferente. Sim? Ele se moveu ligeiramente, e quando ela olhou para ele, viu que segurava uma pequena caixa de veludo. O coração dela parou. Rafael, deixe-me falar antes que você entre em pânico, ele disse, sorrindo nervosamente. Sei que você não gosta de surpresas. Sei que você precisa de tempo para processar mudanças grandes. Então não estou pedindo uma resposta agora. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante pequeno, mas perfeito. Estou apenas dizendo que quero passar o resto da minha vida te vendo descobrir o quão incrível você é. Quero estar ao seu lado quando você publicar seu próximo livro, quando você der sua primeira palestra em uma universidade, quando você finalmente perceber que é a mulher mais extraordinária que já conheci. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Marina Santos, você quer se casar comigo? Não agora, não amanhã, mas quando se sentir pronta? Marina olhou para o homem que havia mudado sua vida completamente. Rafael, que havia visto potencial nela quando ela mesma não conseguia. Que havia respeitado cada um de seus medos e a ajudado a superá-los. Que a amava não apesar de sua timidez, mas incluindo ela. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, eu quero me casar com você. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Marina soube que sua história havia encontrado o final perfeito. Não porque encontrara um príncipe encantado, mas porque havia encontrado alguém que a ajudara a descobrir sua própria força. 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima na mesma livraria café onde haviam tomado seu primeiro café juntos, Marina Santos se tornou Marina Mendes. Dona Conceição foi sua madrinha, Clara foi uma das convidadas de honra e Dona Carmen forneceu o buffet. Durante os votos, Marina falou sobre como Rafael havia lhe ensinado que amor não era sobre se tornar alguém diferente, mas sobre ter coragem de ser quem você realmente é. Rafael, por sua vez, prometeu continuar sendo seu maior admirador e protetor de seus sonhos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e eles se beijaram cercados pelos aplausos de seus entes queridos, Marina fechou os olhos e pensou em como sua vida havia mudado. Da menina assustada que se escondia entre livros, a mulher confiante que estava construindo a vida dos seus sonhos. O amor, descobriu ela, não era sobre alguém completar você. Era sobre alguém te ajudar a descobrir que você já estava completa o tempo todo. E quando Rafael sussurrou, "Eu te amo, senhora Mendes", em seu ouvido, Marina soube que sua maior história estava apenas começando.